Oi pessoal, tudo bem? Venha se aventurar comigo com a Guerra Fria. Então pessoal, a Guerra Fria durou um período histórico que dura de 1945 após o final da Segunda Guerra Mundial até o término da União Soviética em 1911. Foi um período histórico que foi meio bipolar, gente, foi meio briga de criança, né? Esses anos foram marcados por tensão significativa entre o bloco capitalista, que era os Estados Unidos, e o bloco socialista, que era a União Soviética. Os Estados Unidos lucrou bastante com a Segunda Guerra Mundial, assim tornaram uma grande potência econômica. A Rússia, então chamada de União Soviética, devido à sua aglutinação com os países vizinhos, que teve território poupando de grande destruição com a guerra, foi uma importante área de influência na Europa. O primeiro conflito foi a doutrina Truman, que era um conjunto de práticas dos Estados Unidos que buscava combater o avanço do comunismo. O Plano Marshall também teve importância. Ele emprestava dinheiro para a Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, visto que os países estavam destruídos na Segunda Guerra Mundial. O plano levou homenagem ao general do exército que idealizou George Calais Marshall, que totalizou um empréstimo de 18 milhões aos europeus. Corrida espacial. Os Estados Unidos e a União Soviética tiveram grandes avanços espaciais. Os dois queriam mostrar qual deles era o mais avançado. Em 1957, a União Soviética lança o primeiro foguete, o Sputnik. E aí, em 1969, os Estados Unidos manda o primeiro homem à Lua. Aí começa outro período que é chamado de caça-bruxa. Os Estados Unidos tinha uma forte política de combate ao comunismo, que tinha vários... Eles usavam televisão, jornais, história em quadrinhos e etc. A União Soviética até matava que era contra o seu governo. Aí eles lançaram um serviço de espionagem, a CIA, que era dos Estados Unidos, e a KGB, que era da União Soviética. Aí, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em República Democrática da Alemanha, capital de Berlim, sob a influência da União Soviética. República Federal da Alemanha, capital Bonn, sob a influência dos Estados Unidos. Em 1961 é feito o Muro de Berlim, para dividir a cidade em duas, uma capitalista e outra socialista, e a vergonhosa Cortina de Ferro. Envolvimentos indiretos entre os anos de 1951 e 1953. A Coreia foi o palco de um conflito armado. O sul da Coreia resistiu com o apoio dos Estados Unidos. A guerra terminou com a divisão da Coreia. A Coreia do Norte, sob influência soviética, se torna socialista, e a Coreia do Sul se manteve capitalista. Aí teve a Guerra do Vietnã também, que ocorreu de 1959 até 1975, e teve intervenção direta dos Estados Unidos e também da União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, tiveram dificuldade em enfrentar os soldados do Vietnã. Apoiados pelos soviéticos nas florestas tropicais do país, milhares de pessoas morreram. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o Vietnã. Aí o Vietnã passou a ser socialista. O fim da Guerra Fria começou com a falta de democracia, o atraso econômico das repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo. Aí no final da década de 1980, começou a crise do socialismo. Em 1989, o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificados. No começo de 1990, o presidente da União Soviética começou a acelerar o fim do socialismo, com reformas econômicas e políticas. Era o fim do período de embates político-ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria se plantando nos países socialistas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like.